Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. No seguimento do meu vídeo anterior sobre o facto de hipnose ser toda ela hipnose e que as abordagens ericksonianas seguem também princípios, os mesmos princípios que a hipnose clínica e experimental, agora eu vou dizer, ou se calhar vou enunciar aquilo que de facto a abordagem ericksoniana difere em termos da sua concepção. A abordagem ericksoniana pura difere de outros modelos, outras perspectivas da hipnose. Isto porquê? Porque na maior parte dos cursos que são administrados, cursos leigos, no sentido em que eles não têm validação nem seguem modelos da Fundação Milton Erickson ou são dados por ericksonianos, e quando eu digo ericksonianos estou a falar de ericksonianos puros, não é aqueles que se dizem ericksonianos. A maior parte desses cursos, quando falam em estilo Milton Erickson, o que no fundo querem dizer com isso é porque inserem sugestões indiretas, algumas mais permissivas, algumas histórias e metáforas, e para eles isso é estilo Milton Erickson, as abordagens ericksonianas, etc. E isto é extremamente redutor. Porquê? Porque aquilo que marca a abordagem ericksoniana é tanto a forma quanto os princípios. A abordagem ericksoniana é a visão de uma pessoa, Milton Erickson, sobre aquilo que é hipnose e terapia. E a visão dele ia para além da forma como isso era feita. Até porque, como eu já referi em vídeos anteriores, na primeira metade da carreira de Milton Erickson, o estilo dele, na realização de hipnose, não tinha diferenças substanciais, ou não tinha aquelas diferenças substanciais que se vê hoje em dia em comparação com outras formas mais diretas de hipnose, como a partir da sua segunda metade da carreira. Portanto, o que difere aqui são, no fundo, três grandes princípios. Não é? E, portanto, da perspectiva de Milton Erickson, três coisas eram importantes. Primeiro, para Milton Erickson, todas as pessoas poderiam ser hipnotizadas. E isto é uma grande diferença face àquilo que a investigação e alguns modelos ou perspectivas de hipnose clínica e experimental dizem. Não é? De acordo com a investigação e, sobretudo, quem lançou isto, Clark Hall, que foi, obviamente, uma influência para, inclusivamente, Milton Erickson discordar, Clark Hall foi a primeira pessoa que, através de investigação, demonstrou que existem diferentes respostas à sugestionabilidade hipnótica e que essas respostas tinham níveis diferentes. Ou seja, de acordo com a investigação, as pessoas podem ser nada sugestionáveis, moderadamente sugestionáveis ou altamente sugestionáveis, ou os virtuosos, como Elgard dizia. E, portanto, esses níveis são atingidos através de estudos relacionados com escalas de sustenabilidade hipnótica. E isto era um dos argumentos que Clark Hall dizia e que muitos dizem para diferenciar os tipos de resposta e porque é que algumas pessoas respondem melhor à hipnose do que outras. E este era um princípio fundamental que Milton Erickson disputou desde o início. Tanto que, reza a história, para comprovar a sua perspectiva, Milton Erickson foi ter com as pessoas
que Clark Hall não conseguiu hipnotizar porque dizia que não eram nada hipnotizáveis e hipnotizou-as. Conseguiu fazer isso com sucesso. Portanto, para Milton Erickson, todas as pessoas são hipnotizáveis ou podem ser hipnotizáveis. Isto porque, na perspectiva de Milton Erickson, os fenómenos hipnóticos ocorrem no nosso dia a dia, naquilo que Milton Erickson chamou de everyday trance. E, portanto, todas as pessoas podem ser hipnotizadas de acordo com Erickson. E isto é uma perspectiva fundamental. Isto é um ponto de partida fundamental para a abordagem ericksoniana. Portanto, este princípio é logo um grande diferenciador. Segundo princípio, ou outro princípio, isto não tem uma ordem, Milton Erickson acreditava que todas as pessoas tinham dentro de si os recursos necessários para conseguirem ultrapassar as suas dificuldades e que esses recursos estariam no inconsciente e que, portanto, a hipnose seria uma via de acesso a esses recursos. Este princípio junta duas perspectivas diferentes. Primeiro, a perspectiva de inconsciente, que inicialmente tinha sido lançada por Freud. Não nos vamos esquecer que as abordagens ericksonianas não deixam de ser, de acordo com as teorias de hipnose, uma teoria de estado, ou seja, para os ericksonianos existe uma alteração no estado de consciência, a existência do transe, não é? E que, portanto, não é, nas perspectivas de estado, a questão de consciente e inconsciente é uma dualidade existente. No entanto, Milton Erickson diferia da noção de inconsciente de Freud, ou seja, enquanto Freud via isso como sendo uma instância patológica, Milton Erickson via o inconsciente como sendo um reservatório em que estavam lá todos os recursos e que de alguma forma não eram acedidos ou teriam que ser trazidos à consciência para serem acedidos pela pessoa, pelo menos de uma forma intencional. E isso era onde ele diferia da perspectiva de Freud sobre o inconsciente. E o outro princípio, ou outra parte que se junta neste princípio, tem a ver com uma perspectiva muito rogeriana, não é? Para Rogers, existe uma confiança inabalável no cliente porque o cliente possui todos os recursos necessários para poder mudar. Portanto, o terapeuta aqui, um trabalho quase de colaboração e de caminhar lado a lado. A sua função é potenciar esses recursos, mas nós confiamos inabalavelmente na potencialidade das pessoas, não é? Isto é uma perspectiva muito humanista. E, portanto, estas duas visões, não é? A visão de Rogers de confiar nas capacidades, nos recursos da pessoa, e a visão a perspectiva consciente e inconsciente mais freudiana, são aquelas que juntam, não é, neste princípio de Milton Erickson, que é e das abordagens ericksonianas, que também é algo muito particular e que se destaca de outras perspectivas ou de outros modelos de hipnose. E, finalmente, outro princípio que diferencia a abordagem ericksoniana de outras tem a ver com o princípio de utilização. Portanto, o princípio da utilização é um princípio em que o terapeuta ou o praticante ericksoniano vai utilizar tudo aquilo que seja necessário ou que possa ser utilizado para potenciar a mudança, não é, na pessoa. Isto não inclui apenas
utilizar palavras da pessoa ou utilizar episódios da sua vida. Tem a ver com a utilização de tudo. Utilizar o terapeuta, ele mesmo, como sendo um elemento de mudança, por exemplo, os seus gestos, a sua tonalidade de voz, as suas histórias, as suas experiências. Utilizar comportamentos da pessoa, utilizar qualquer coisa que esteja no redor, na sala, etc. Portanto, o princípio de utilização é de poder utilizar qualquer coisa que seja, qualquer e toda a coisa que seja útil para a questão da mudança. Portanto, não é apenas e somente a questão linguística de utilizar os termos e as palavras da pessoa. Portanto, este princípio de utilização muito na ótica de recursos e de soluções também acabou por marcar muito muitas histórias, muitas abordagens. Por exemplo, a terapia focada nas soluções que pode-se discutir, não é um modelo de terapia por si mesma, mais uma abordagem, tal como a entrevista motivacional, tem muito desta coisa do princípio da utilização. E, portanto, quando se fala nas abordagens ericksonianas, na perspectiva ericksoniana à hipnose e à terapia, estamos a pensar nestes princípios. Mais coisas ericksonianas, mas sobretudo aqui. E isto é aquilo que significa fazer-se ou ser-se ericksoniano ou ter uma abordagem ericksoniana à hipnose e à terapia. Não apenas aquela coisa do estilo Milton Erickson de permissividade, de histórias, de metáforas, mais conversacional. Pronto, isso são artefactos ou mais no estilo de realizar hipnose. Mas para se ser ericksoniano, para seguir princípios ericksonianos, estes são fundamentais. Obrigado por estarem desse lado. Desejo a todos um resto de bons dias. Espero que estejam bem, de saúde. Quanto a mim, eu agradeço o facto de estarem desse lado. Se gostaram deste vídeo, subscrevam ao canal. Despeço-me e até uma próxima.